Domingo. Vamos destacar a partir de agora o lado alvinegro do clássico. O Atlético perdeu o clássico, perdeu a segunda, jogando em casa na Arena MRV. Cláudio Rezende. Boa noite, Cláudio. Boa noite a você, Damião. Boa noite a Nath, a todos que nos acompanham aqui na Grande Resenha. É um domingo o atleticano buscando explicações, né? O Atlético, de novo, não conseguir ter uma performance para o tamanho do elenco, para que todo mundo espera num clássico na sua casa, com apoio do torcedor. Então, eu senti, inclusive, viu, Álvaro, o torcedor do Galo, dessa vez até mais chateado do que na estreia da Arena, naquele primeiro clássico do ano passado. Muita gente deixando realmente a Arena revoltado, mas a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho, né, Álvaro? Porque hoje pipocou essa história do Rodrigo Caetano e foi tudo por conta da notícia do nosso Wellington Campos lá no Rio. O Wellington Campos, ele deu uma estremecida no futebol em Minas Gerais neste domingo com a notícia que ele deu em primeira mão aqui na Jornada Esportiva da Itatiaia. Nós estávamos nos preparando para transmitir São Paulo e Palmeiras pela Supercopa, quando você confirmou que Rodrigo Caetano aceitou a proposta da CBF. Volta aqui na Grande Resenha para poder falar mais sobre isso. 7h31, boa noite, Wellington. Boa noite para você, Álvaro, para o nosso Cláudio Rezende, para a Nath. 7h31, chove aqui no Rio de Janeiro nesse momento e realmente a notícia da tarde, Rodrigo Caetano conversou com o Edinaldo Rodrigues e virá ao Rio para uma reunião esta semana agora. O presidente Edinaldo Rodrigues, após a premiação da Supercopa Rei, hoje no Mineirão, entre o São Paulo, campeão, contra o Palmeiras, ao companheiro Rubens Júnior, ele confirmou a notícia da Itatiaia sobre Rodrigo Caetano. Vamos ouvi-lo. Olha, nós sempre tivemos assim bastante tranquilidade antes de ir para falar com um profissional de qualquer clube e primeiro conversar com o presidente daquele clube. Conversamos com o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, e pedindo inclusive permissão para que pudéssemos conversar com o Caetano. Tivemos uma conversa rápida, mas o Caetano teria que ter uma conversa com eles também. Eu acho que provavelmente foi hoje ou vai acontecer. O certo é que a partir daí é que a CBF vai se reunir com o Caetano para tratar dessa questão, entendeu? De uma forma pessoal e na sede da entidade. Edinaldo, como que foi acertado? Na quarta-feira ou quinta é que nós estaremos conversando para definirmos toda a situação. Ainda não está assinado, é isso, Edinaldo? Ainda não está assinado. O detalhe, ainda não está assinado, mas está acertado Rodrigo Caetano, Atlético e a CBF. Como vai ser o Rodrigo Caetano com o Galo, aí é coisa para o Super Cláudio Rezende, Álvaro. Obrigado, Wellington. Bom final de domingo para você. Falando do Wellington, Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo estão se enfrentando no Maracanã, 0-0. E o Jair não aguentou 5 minutos, Jair já saiu do jogo já. Só Deus. Obrigado, Wellington. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, 7h com mais 34 minutos. Como disse o Wellington ali, como disse o nosso Rubens Júnior, a entrevista que você ouviu agora foi feita pelo nosso Rubens Júnior no Mineirão com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Não está assinado. Nesse não está assinado, é a única brecha que o Atlético vê para tentar trazer o Caetano de volta. E a palavra que eu ouvi é milagre, só um milagre para mudar a situação, porque o Rodrigo Caetano já tem a decisão tomada, né? Ele já comunicou a decisão tomada e a gente trazia logo após a apuração do Wellington Campos, nós confirmamos, né? Na diretoria do Atlético teve sim hoje essa conversa oficial, né? Do Rodrigo falando com o presidente Sérgio Coelho, com os 4 R's da decisão dele, que ele vai para a seleção brasileira, que ele aceitou o convite do Edinaldo Rodrigues. O presidente Sérgio Coelho, batalhador que é, perseverante, ainda está tentando ali a última cartada, né? Para tentar esse milagre. Como o Rodrigo Caetano não assinou o papel, enquanto não assina, tem alguma chance. Mas o Atlético já vai ter que pensar mesmo agora numa substituição do Rodrigo Caetano. O Wellington Campos falava ali, Álvaro, a situação do Rodrigo aqui no Atlético é a seguinte: nós conseguimos apurar também que o Rodrigo Caetano vai viajar com o time para o jogo de São João del Rei quinta-feira. E vai ter um período aí de transição, ele não vai largar de hoje para amanhã. Não, tchau, um abraço, ele vai ficar por aqui.
É o famoso tchau, obrigado. Não vai fazer o tchau, obrigado, vai ficar na transição, inclusive pode até participar ali da indicação de algum profissional, vamos ver como vai ser, né? Porque a relação dele com o Atlético é boa, né? Ele não tá saindo com problema, com rusga, nada disso. E aí o Rodrigo Caetano, por exemplo, tá finalizando uma renovação de contrato com o Zaratio, pelo que a gente apurou. Tá fechando a história do Bernard também, né? Esse pré-contrato com o Bernard já tá encaminhado, mas falta assinatura. Então o Rodrigo Caetano não quer deixar as coisas que já estão em andamento pro meio do caminho. Mas o Atlético até o fim do mês já não vai ter mais o Rodrigo Caetano. Esse mês de fevereiro, porque aí o Edinaldo já quer todo mundo lá na CBF. Vai ter a convocação, a primeira do Dorival Júnior. O cenário é esse, Álvaro. O presidente tentando um milagre, mas o cenário é de que ele já tomou decisão de ir para a CBF mesmo. 7 horas com mais 36 minutos, o torcedor pode estar fazendo uma pergunta que eu me fiz, e aí depois de ouvir a opinião da Nath, eu mudei de ideia. Mudei de opinião, qual que é o problema? Não, Nath? Mudar de opinião. Faz parte, né? Você tem uma opinião, na hora que você ouve outra pessoa, fala, peraí, ela tem razão. Até porque rola muita resenha aqui fora do ar, né, Damião? Nessa resenha fora do ar, eu falei com a Nath assim, falei, Nath, o Rodrigo Caetano, ainda existe a possibilidade dele ficar, ué. Porque se chegar pra ele, mostrar pra ele o projeto da CBF, falar, esse projeto da CBF aí, você pode estar lá em Paris, pode estar lá na Espanha, vendo um jogo lá do brasileiro que vai ser convocado. De repente você recebe uma ligação e fala, não, pode ficar por aí, porque aqui acabou, meu filho. Pegou fogo aqui, o presidente Edinaldo não é mais o presidente da CBF, e mudou tudo. E o homem que está chegando agora já falou que não gosta de você, e vai mudar tudo. Então isso aí poderia fazer o Rodrigo Caetano repensar e ficar no Atlético. A Nath foi e me falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. O que foi que você me falou? Fala. E se amanhã a CBF virar uma bagunça maior do que já é e ele for demitido, que não falta emprego pro Rodrigo Caetano no Brasil. Ou seja, ele volta de Paris sim, empregado em outro lugar. Tem muito prestígio. Aliás, o Rodrigo Caetano, ele é muito merecedor dessa oportunidade. É claro que o torcedor do Atlético fica chateado porque tá perdendo um grande executivo de futebol do Atlético, um cara que foi muito participativo na construção desse time e conseguiu ser tão vitorioso nas últimas temporadas, mas ele é merecedor desse convite. Eu não acredito, até, Damião, falando desse cenário de instabilidade da CBF, que com certeza, de alguma forma, preocupou o Caetano, eu acredito que ele tenha nessa conversa pedido, inclusive, garantias. Com certeza. Com certeza ele pediu garantias. Eu não acho que ele tá indo às cegas. Contrato, vai ter multa. Se mudar o presidente, beleza. Próximo vai querer mandar embora, mas tem multa aí. Não acho que ele esteja indo às cegas, sem garantias. Isso é um ponto importante. Segundo ponto importante, o Dorival tem tido muito respaldo dentro da CBF e o Rodrigo Caetano é uma escolha que passa pelo Dorival. Inclusive, existem já conversas que, caso a presidência da CBF mudasse, daria sequência ao trabalho do Dorival. Então, tudo isso com certeza pesou, né, para a escolha do Rodrigo Caetano, que com certeza vai ter um salário aí robusto e vai ter uma oportunidade gigantesca de servir a seleção brasileira, de acompanhar os jogos junto com o Dorival. O Rodrigo Caetano que terá uma participação nas categorias de base da seleção brasileira, que é um assunto importantíssimo e a gente deve ter, né, o Brasil, a gente torce para estar nas Olimpíadas de Paris. Não, acho que era difícil mesmo para o Rodrigo Caetano recusar. Vamos passar a falar do clássico a partir de agora. Você tem um pessoal para trazer aqui, né, Rezende? Vamos lá. Primeiro vamos trazer o Lemos, porque você conversou com a turma ali na zona mista, né, Álvaro? E perguntou pro Lemos, mas esse time milionário do Atlético não consegue ganhar o clássico na sua casa, na Arena MRV, já na segunda vez? Vamos acompanhar o que disse o Lemos, zagueiro. Olha, dói muito. É verdade que foi um resultado, eu acho que justo. A gente tinha feito um bom jogo, eles retrasaram muito o jogo. Mas lograram aquilo que conseguiam, não? Que era isso, retrasar o jogo e procurar esses dois gols que saíram aí, um de contra-ataque e outro numa bola aérea. Foi um despiste nosso. Como explicar um time milionário como o do Atlético não conseguir vencer o Cruzeiro aqui na casa dele? Dinheiro não adianta no futebol. Isso é futebol, dentro do campo é 11 contra 11 e aí tem que se decidir. O dinheiro não tem nada a ver. Vocês se incomodam com essa questão de não vencer o Cruzeiro dentro de casa? É o segundo jogo seguido que o Atlético é derrotado pelo Cruzeiro. Só o Cruzeiro, são todos os times que a gente não ganha, não. Mas o grande rival, mas o Atlético tem que ganhar todos os jogos, não só contra o Cruzeiro. Palavras importantes no jogador hoje que tem sua importância, é um titular aí do técnico Felipão. Agora o Arana que tem uma fala mais forte, né? Vamos trazer o Arana, lateral esquerdo do Galo, porque segundo o Arana, o Atlético não pode jogar dessa forma que jogou contra o Cruzeiro, não. Vergonha, já acabei de falar ali. Eu falei, o time que a gente tem, o investimento que a gente tem tem que se apresentar para jogar mais. Não adianta a gente ficar alçando a bola, porque não é assim que se ganha um jogo.
Aí. Não é... Alçar a bola é de quem não tem qualidade técnica. Ele foi bem claro aí, ué. Não tem repertório, né? Não tem repertório e você tem que alçar a bola. Um time igual ao do Atlético, milionário igual ao do Atlético, com jogadores capacitados, selecionáveis, ficar alçando bola o tempo todo, Nath? E foi exatamente isso que o Atlético fez, porque foi um Atlético completamente sem inspiração, né? É claro que foi um Atlético que teve muitas dificuldades condicionadas pelo adversário, porque o Cruzeiro marcou muito bem, esteve em campo muito organizado, mas se esperava mais de um Atlético, porque olha só, Damião, uma coisa pra mim é muito significativa. O Atlético foi melhor durante 10, 15 primeiros minutos do jogo, onde no momento em que a marcação do Cruzeiro estava mais desajustada, até aquilo que eu chamava a atenção com o Pansieri, do posicionamento do Romero e tudo. Dentro desse período, o Atlético conseguiu criar uma chance. Dentro de 45 minutos iniciais, tudo bem que o primeiro tempo o jogo foi bastante truncado, bastante parado, o Cruzeiro ainda conseguiu finalizar mais que o Atlético. Eu não acho que a postura ontem tenha sido um fator determinante para a derrota, porque eu acho que taticamente o Cruzeiro foi melhor. Só que dentro do futebol, a tática ela não é 100%. Então, ao Atlético também faltou um pouco mais de vontade, um pouco mais de concentração, mais inspiração, mais criatividade. Faltou se apresentar mais para o jogo, como disse o Arana. Me fez lembrar ontem a entrevista histórica do Tele Santana, na década de 80, ele deu essa entrevista, na época para o doutor Osmar Oliveira, que foi um dos maiores comentaristas da TV brasileira. Sim. E aí o Osmar perguntou para ele, falou, Tele, se você pudesse escolher vou te dar 3 opções e você só pode levar um jogador. Quem você convocaria? Baresi, Van Basten ou Romário? Ele pensou e falou, eu convocaria o Van Basten. Aí o doutor Osmar perguntou para ele, mas eu vou te dar agora uma segunda situação. O Van Basten é rico, tá definida a vida dele, não depende de futebol. O Romário é pobre, precisa de ganhar para vencer na vida. Quem que você levaria? Romário. Aí eu levo o Romário. Por quê? Porque Romário ganha com fome de bola. Futebol você se ganha com fome de bola. Futebol não é só para aqueles que já estão decididos na vida, que entram num clássico achando que vão ganhar a qualquer momento, não. Essa do Lemos aí para mim não cola. A do Arana é bem claro. O que acontece? Por que um jogador ganha 10 vezes mais que o outro? Porque ele joga 10 vezes mais. Ele cresce tanto na profissão dele que ele merece contratos milionários. Aí você fala que fulano colocou o Hulk no bolso, Beltrano colocou o Scarpa no bolso. Tá bom, irmão. Dribla o cara. Você é pago pra isso. Você ganha 2 milhões por quê? Porque você não sabe driblar? E outra coisa, né, Damião? Quando você pega um adversário que é inferior a você tecnicamente, você não pode permitir que esse adversário tente te igualar de alguma forma. E o que o Cruzeiro fez foi tentar igualar o Atlético com organização, com gana, com vontade, com perseverança. E é isso que o pessoal não entende. Permitiu ao Cruzeiro tentar igualar. Então, um Atlético que não conseguiu se impor em momento nenhum. E aí eu acho que é muito importante dizer, Damião, que o Atlético não tem desculpas para não ter feito isso. Não tinha jogador de categoria de base. Até o treinador sabe disso, né? Não estava fazendo teste nenhum. O treinador do Galo falou isso. Era a força máxima de um Atlético que só conseguiu vencer até agora um Democrata que, com todo respeito, é fraquíssimo. O Filipão falou isso depois do jogo. Não tem como explicar, não. Falou, não tem como explicar? Você tem que explicar sim, ué. Explicar isso tudo. Fala que só faz o recorte da grande resenha e manda pro Filipão. Ô, Filipão, você tem que explicar por que um time com jogador tão qualificado, que recebe 10 vezes mais do que jogadores do Cruzeiro, não consegue passar pelo jogador. É você que fala pra ele, não tenta driblar não. É você que fala isso pro cara? Não solta o jogo igual vocês soltaram contra o Flamengo lá no Maracanã, não. Não, segura aqui. Tem que segurar. É você que falou isso pra eles ou vocês fizeram da cabeça deles? Você tem que explicar sim. Falar que assim, não foi eu que falei isso pra eles, não. Eu falei pra eles que o nosso esquema era mesmo aquele mesmo que venceu o Flamengo no Maracanã. Nosso esquema era aquele. E eles que ficaram de blá blá blá, de conversinha e tocando bola pro lado. E não sufocaram o Cruzeiro como tinha que sufocar pela qualidade técnica do Atlético. Não é porque o Cruzeiro merecia ser sufocado, porque em nenhum momento o Cruzeiro se deixou ser sufocado. O Cruzeiro fez uma partida muito inteligente, com uma estratégia que funcionou muito bem. O Cláudio vai até se recordar, eu falei aqui no Rádio Esportes de ontem, que se o Cruzeiro conseguisse segurar mais o primeiro tempo, como acabou acontecendo, no segundo tempo, o Cruzeiro poderia tentar empurrar o Atlético, ficar mais com a bola, cadenciar mais o jogo. E o Atlético permitiu isso, sendo muito mais qualificado. Então, o Filipão tem que explicar sim. Eu não gosto, Damião, de ficar em cima do muro. Então, todas as vezes que me perguntaram aqui, eu falei que o Atlético era favorito.
Porque no mano a mano, peça por peça, tem jogadores que têm mais repertório para destravar o jogo. Bom, o cara que ganha 10 vezes mais que o outro vai falar que o outro que é melhor? Por que isso não aconteceu? O Filipão tem que explicar. Tem que explicar, sim. Ué, como é que você vai explicar pro torcedor? Não é quando a gente fala, Lemos, quando eu falo de time milionário, como eu te perguntei, Lemos, é eu te falar assim, ó, o centroavante do Atlético, o atacante do Atlético, ganha 2 milhões por mês. O cara que marcou ele ganha 300, 200 mil. Como que esse cara... Então passa o salário pro outro, hein? Mas assim, ó, se eu não consigo driblar o cara, se eu não tenho capacidade pra fazer isso, eu não mereço estar ganhando isso tudo aqui não, hein? É bem simples, isso aqui é... igual... A única coisa, assim, honesta do Filipão na entrevista foi dizer que o Cruzeiro foi melhor, porque realmente foi. Ele deu os méritos ao Cruzeiro. O detalhe, viu? Mas se ele não faz isso também, aí tinha que prender, né? Aí tem que internar o cara, né? Detalhe, agora você falou aí da tabela, o Galo hoje estaria fora, né? Hoje estaria fora. Faltam ainda algumas rodadas, mas precisa reagir no campeonato e quinta-feira é jogo duro, hein? Se o Atlético perder o jogo de quinta-feira, atenção, hein? Atlético, fora de casa. Se o Atlético perder pro Atlético quinta-feira fora de casa... O Vila Nova venceu o jogo dele, o Vila Nova venceu o jogo dele, não é nada absurdo. O Vila Nova joga contra o Ipatinga em casa. Se o Vila Nova vence o jogo dele, vai para 9 pontos, o Atlético permanece com 3. O Atlético está praticamente fora das semifinais do Campeonato Mineiro. Fecha pra gente, Cláudio. É isso mesmo. Então amanhã começa a preparação para esse jogo aí. O Atlético não vai ter o Zaratio, né? Agora por um período vai passar por exame de ressonância magnética para saber a lesão que ele teve nesse jogo. Então, reagir agora. O Filipão falou que a bola pra frente, o planejamento não muda, mas tem que começar a reagir logo no Campeonato Mineiro. E um detalhe, viu, Álvaro? Se os times se reencontrarem na final, eu quero até ouvir os comentaristas, porque o Galo sempre foi favorito, mas eu tô achando que começa a não ser mais, hein? Começa a não ser mais favorito. Principalmente se for na arena o jogo, é perigoso o Cruzeiro ser favorito. É favorito só porque tem jogador que ganha 2 milhões, isso aí realmente, Lemos, não entra em campo, não. Agora, o que explica é um jogador de 2 milhões não conseguir driblar o outro cara. Fala, então como é que você ganha isso tudo se você não consegue driblar um rapaz que está começando agora? E o Filipão, inclusive, ontem deveria ter explicado sobre as escolhas dele por jogo. Por que o Scarpa titular fora de ritmo? Por que a entrada do Igor Gomes quando se perdeu o Zarate? Que era para entrar o Rubens. O Cruzeiro tinha dominado o meio-campo, então precisava de alguém com intensidade. Por que todas essas escolhas? Por que o Kardec no final? É muita coisa.